Faz tanto tempo, o tempo é rua, solidade. Leia a saudade quando escrevo solidão. Quero o destino tortuoso dos ciganos e as aventuras dos pneus de um caminhão que atravessava o riacho de Salobro, deixando marcas desenhadas pelo chão. O vento vinha e varria a minha volta. A ventania, o tempo não tem compaixão. A ventania e o tempo não tem compaixão. Ó mana, deixa eu ir. Ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó. Seja bem-vindo, Dom Antônio Carlos, a terra caicoense. Pode se achegar, sinta-se em casa. Faz tanto tempo, o tempo é ponto da saudade. Vem a saudade quando escrevo solidão. Era o destino tortuoso dos ciganos e as aventuras do pneu de caminhão que atravessava o riacho de Salobro, deixando marcas desenhadas pelo chão. Corre a minha volta, a ventania, o tempo não tem compaixão. A ventania, todo mundo, comigo. Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó. Ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó. Dom Antônio já fez a bênção, aspergiu todos que estavam aqui em volta. Agora ele adentra a catedral e vai até a Capela do Santíssimo. E lá vai ter um momento de adoração a Jesus. E daqui a pouco ele vai experimentar lá dentro da igreja para darmos início à tomada de posse aqui nesta celebração, nesta Eucaristia. Igreja Santa, reino do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, a cidade dos cristãos. E dos filhos hoje sempre vivam todos como irmãos. Irmãos e irmãs, neste momento tão santo, de tanta esperança, paz e fé, para todos nós aqui reunidos, a Igreja de Nosso Senhor que está em Caicó, sob a proteção da Senhora Santana, nos acolhe para este momento marcante de sua história, o início, a inauguração, a posse do pastoreio do seu 7º bispo, Dom Antônio Carlos Cruz. Portanto, iniciemos estes mistérios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a força renovadora do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentação das letras apostólicas. O chanceler, Padre Dr. Francisco de Assis Costa da Silva, apresenta as letras apostólicas ao Colégio de Consultores e faz a leitura ao povo. Francisco, bispo, servo dos servos de Deus, ao dileto filho Antônio Carlos Cruz Santos,
membro da Sagrada Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, até o momento provincial da referida congregação da província de Niterói, eleito bispo da Diocese de Caicó, saudação e bênção apostólica. Devendo prover a Diocese de Caicó, vacante após a transferência do venerável irmão Dom Manuel Delson Pedreira da Cruz, a bispo da Diocese de Campina Grande, considerando o parecer da congregação para os bispos, tu, dileto filho, ornado de dons intelectuais e espirituais e pastorais, foste considerado digno de reger a referida diocese. Assim, em virtude da nossa autoridade apostólica, te nomeamos bispo de Caicó com todos os direitos e deveres que te são prescritos pela legislação canônica. Permitimos que a tua ordenação seja realizada em qualquer território além de Roma, por um bispo católico, e que faças a profissão de fé católica, prestando também o juramento a nós e aos nossos sucessores, segundo os sagrados cânones. Mandamos que esta bula chegue ao conhecimento do teu clero e do teu povo, a quem exortamos a acolher-te com alegria, permanecendo unidos a ti. Por fim, dileto filho, seguindo o exemplo do Supremo Pastor, desempenhes o teu ofício demonstrando o mesmo amor com o qual o nosso Mestre nos deixou como seu supremo testamento na última ceia, para que assim os fiéis possam, confiantes, encontrar em ti um previdente pastor, um sábio mestre e um benevolentíssimo Pai. O Espírito Santo Paráclito e a proteção de Nossa Senhora Aparecida alegrem e sustentem a ti e a diletíssima comunidade eclesial da Diocese de Caicó no Brasil, dado em Roma, junto a São Pedro, aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro ano do nosso pontificado, Francisco Papa. Graças a Deus. Mais uma vez todos digamos, graças a Deus. Então, Antônio Carlos, com muita alegria e a graça de Deus, a força do Espírito Santo, assuma, presida, sente-se nesta cátedra da Igreja de Nosso Senhor, que está em Caicó, sob a proteção da Senhora Santana. Convido Dom Manuel Delson para que, assim, vivendo este sinal pleno de colegialidade apostólica, presidindo até aqui esta celebração, como arcebispo de Natal, tenho desta província, passo as suas mãos para que, assim juntos, entreguemos este báculo do serviço e da presidência desta Igreja de Santana, em Caicó. Estamos vivenciando o início do ministério episcopal de Dom Antônio. Cantemos, sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Todos saudando o nosso bispo, o nosso pastor. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vamos ouvir a mensagem do nosso querido Padre Ivonoff, que esteve à frente da igreja particular por um grande período enquanto facante. Com alegria do dever cumprido, saúda, em nome de todos o clero que faz o clero diocesano, o nosso novo pastor diocesano, Dom Antônio. Nós que fazemos a igreja particular de Caicó,
Aguardamos com muita expectativa a nomeação e chegada do nosso pastor para continuar a missão deixada por Jesus como sucessor dos apóstolos. Tem como missão levar adiante o projeto redentor e salvador que os seus antecessores, com suas aptidões e seus dons, se colocaram a serviço do reino de Deus. Um dia pertencemos à Arquidiocese de Olinda. Seguindo os passos e a determinação da história, fomos parte da Arquidiocese da Paraíba, para depois de um tempo de pertença à Arquidiocese de Natal, ser criada diocese no dia 25 de novembro de 1939, pela bula Diocesibus do Papa Pio XII, completando neste ano 75 anos, evangelizando e formando o Seridó. Aliás, nesta mesma data, como bem lembrou na sua primeira mensagem a nós dirigida, coincide com o dia do seu aniversário natalício. Quem foram aqueles que antecederam Dom Antônio no sólio caicoense? Dom Delgado foi o primeiro bispo, desbravador, um homem que estava muito à frente de seu tempo. Utilizou suas forças para empreender o mais audacioso plano de evangelização e formação. Abriram fronteiras do conhecimento quando da construção do Colégio Diocesano, escola pré-vocacional, seminário diocesano e outras obras relevantes, sobretudo no campo social. Dom Adelino Dantas, nosso segundo bispo, advindo do campo formativo no seminário, homem dado às letras, um primoroso e ardente defensor da liturgia, que atendeu ao apelo da Igreja para, depois de um curto período, assumir a missão de apacentar a Diocese de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Na sequência da sucessão apostólica entre nós, foi nomeado o nosso terceiro bispo, Dom Manuel Tavares, catequista, missionário, padre conciliar, exímio pregador, um pequeno grande homem. Utilizou de sua perspicácia para inovar no jeito de comunicar, juntamente com os bispos de Natal e Mossoró. Criaram as emissoras de educação rural de Caicó, Mossoró e Natal, para ajudar na formação do povo, através das escolas radiofônicas, mas que serviu de púlpito eletrônico, fazendo chegar a palavra de Deus aos mais recônditos rincões do Nordeste brasileiro. Dom Heitor chega para ser o nosso quarto bispo, recatado, silencioso, de gestos simples. Ampliou os meios de comunicações com a chegada da rádio FM, dirigida ao público jovem. Era o tempo do pós-Vaticano II e a crise surgida com o fechamento dos seminários. Foi preciso e necessário um esforço para reabrir o seminário diocesano. E aí foram muitas as iniciativas surgidas com o intuito de fortalecer as ações em prol de um trabalho efetivo a favor das vocações. Surgiu então o movimento das capelinhas, que nos dias de hoje estão presentes nas famílias, atingindo aproximadamente 19 mil lares, que se reúnem em torno da Virgem Santíssima e suplicam pelas vocações. Outra iniciativa importante foi o fortalecimento das OVS paroquiais. É importante aqui fazer memória do então arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Eugênio, que acolheu no seminário São José, a pedido de Dom Heitor, os nossos jovens, para que prosseguissem no discernimento vocacional, uma colaboração de grande valia, que teve como a forte aliada a Dona Cleomar, sua irmã, que colaborava economicamente, sobretudo nos deslocamentos de nossos seminaristas para a capital carioca. Se Dom Heitor não colheu todos os frutos em virtude de sua transferência para Natal, semeou um verdadeiro pomar de vocações. Dom Jaime, nomeado como nosso quinto bispo, advindo de uma experiência de comunidades no Vale do Açu, passando pelo seminário de São Pedro, aproveitou a vocação de nossa gente e a sua experiência no campo social para a construção do plano de desenvolvimento do Seridó, descobrindo os talentos que a região dispõe para a transformação das realidades díspares, fazendo chegar pela ação e credibilidade da Igreja soluções que transformaram a nossa região, tornando-a mais viável no campo social e econômico. Um humanista que compreende o seu próximo e é sensível às suas dores, foi um grande incentivador na formação permanente do clero. Dom Delso, um frade franciscano,
nosso sexto bispo. Uma novidade em nossa história diocesana, de gestos simples, mas decidido, traz em sua bagagem a experiência acumulada como superior e definidor de sua ordem. É um homem do sim e do não, como nos fala o Evangelho. Se sua passagem foi rápida, as suas marcas se tornarão duradouras. O seu zelo pelos meios de comunicação, na busca de recursos tecnológicos que pudessem aprimorar o seu funcionamento, a sua relação pessoal com os mais pobres, foi para nós o grande testemunho deste apóstolo de Cristo, que se apaixonou por esta terra de Santana. Seus olhos brilhavam quando falava da família, do campo e do encontro com os jovens. E agora, o que esperar de Dom Antônio? Pelas palavras e as conversas pessoais, pude extrair, e aqui ousar dizer o que esperamos de nosso sétimo bispo diocesano: devoção ao Sagrado Coração. A sua ligação e devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria vai encontrar um campo fértil nas fileiras do apostolado da oração, onde estão a multidão de homens, mulheres e jovens, que de forma abnegada se colocam em oração e sacrifício pela igreja, na reza do terço e nas devoções pessoais. Atenção para com as famílias. Um pastor solícito deve lutar contra as forças do mal, para proteger o seu rebanho, sobretudo no campo familiar. Com a sua experiência de acompanhar casais, o Senhor traz em sua bagagem a determinação de lutar para defender as famílias dos falsos ídolos. Aos jovens, uma vocação nascida do meio da juventude, nascer em nossos jovens o desejo desse encontro, de forma que eles possam sentir o ardor do coração de seu pastor, a acolhê-los com um abraço, um sorriso, fazendo que possam se sentirem seguros para viverem a sua vida nesta bonita dimensão do encontro, e assim não seguirem outros caminhos, mas sim a determinação e a orientação de quem verdadeiramente vem em nome do Senhor. Vocações. A experiência no campo da formação é para nós um sinal de que Deus está atento com aqueles a quem Ele já escolheu para a sua igreja. Temos muitos padres, é bem verdade, mas o trabalho deve ser permanente e o seu coração de pastor deve se voltar para o coração de nossa diocese, o seminário diocesano. O clero. Desejamos uma relação fraterna, mútua e solícita. Um bispo deve ser o primeiro a se fazer presente na vida do padre, pois ele faz as vezes de pai, de mestre que ensina e de um pastor que orienta o caminho mais seguro. Carrego comigo a certeza de que a proximidade gera em nós uma relação de confiança que nos faz irmãos. É preciso cuidar de quem cuida dos outros. No campo social, a nossa economia tem sido devastada pelos ciclos da seca que nos assola em tempos alternados. O nosso povo se refaz pela oração constante, por sua devoção aos santos padroeiros e padroeiras, baseada numa forte religiosidade popular. Em meio aos desafios urbanos, nossa diocese, em seu plano de pastoral de 2014, fez uma opção preferencial, em comunhão com o Papa Francisco, pelas periferias territoriais e existenciais. A Igreja não pode e não deve fugir de sua responsabilidade com os mais pobres. A nossa diocese, desde os seus primeiros pastores, em conjunto com seus padres e seus leigos, sempre tiveram uma atuação significativa na busca de soluções. É uma grande escola de formação humana e intelectual, e seu trabalho é incansável na busca da justiça social. Temos em nossa província eclesiástica duas demandas sociais importantes: a construção da barragem de Oiticica e o projeto da Chapada do Apodi. Enquanto igreja comprometida com a justiça social, estamos vigilantes quanto às decisões para que os atingidos não sejam prejudicados, quanto às indenizações e à construção da nova Barra de Santana. Os agricultores familiares não podem pagar um alto preço pelos que defendem os interesses de grandes grupos do agronegócio na Chapada do Apodi. Ademais, não podemos deixar de fazer uma referência toda especial ao projeto dos catadores de esperança, que vai dando os seus frutos apesar de todas as dificuldades, dentro de um projeto formativo, levando dignidade a quem se encontra em total situação de exclusão nos lixões de nossas cidades, bem como o trabalho realizado na zona rural, com a construção de cisternas
e infraestrutura em prol dos que sofrem com os efeitos cíclicos da seca que devasta o nosso sertão. Nossa igreja foi, é e sempre será uma referência de trabalho e de partilha solidária entre os que não têm voz e vez. O olhar e o coração do pastor deve ter uma atenção redobrada para com aqueles a quem Jesus tem uma predileção toda especial, os pobres. Temos instituições sólidas, como o Colégio Diocesano Siridoense, os Colégios Santa Teresinha e Jesus Menino das Filhas do Amor Divino, a Fundação Educacional Santana, que congrega as rádios 95 FM, Rural de Parelhas e Rural de Caicó, um marco na cultura e informação de credibilidade, e a voz da igreja. Nós nos comunicamos também pela TV Cristo Rei de Currais Novos. Por fim, um agradecimento aos que nos ajudaram durante o tempo de vacância, bem como os que nos ajudaram na preparação para este momento. Ao Colégio de Consultores, que de forma colegiada tomou comigo todas as decisões. Aos padres que compreenderam e se dispuseram a partir para um outro lugar quando a missão os chamou. Aos diáconos e seminaristas, religiosas, fiéis, aos leigos que se dedicam de forma abnegada na concretização do reino de Deus, às autoridades que neste tempo nos receberam com atenção e respeito, os meios de comunicação que na busca da informação se colocaram a serviço da igreja, por fim aos bispos do Regional Nordeste 2, que dispensaram atenção à minha pessoa enquanto administrador da Diocese de Caicó. Muito obrigado. Propósito do clero da Diocese de Caicó. O clero diocesano de Caicó aproxima-se do bispo diocesano Dom, que está sentado na cátedra, para lhe manifestar obediência e respeito, ajoelhando-se e beijando-lhe o anel episcopal. Então o clero vai levantar-se e vir, e pedimos ao povo de Deus que nesta hora, enquanto eles vão vindo, vamos rezar por cada pároco e recomendo entregá-los ao nosso bom Deus. Cada pessoa reze profundamente pela santificação do clero, pela santificação do pároco da minha paróquia, do meu pároco. E a gente silencie no seu coração nesta hora. Eleve seu ser até Deus. Recomende seu pároco a Jesus. E rezar pela unidade da igreja. Como diz o canto, nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Então convido carinhosamente a cada pessoa aqui, coloca a mão no peito. Se possível, baixa a cabeça um pouquinho, entregue seu padre, seu pároco nas mãos de Deus. Diz Jesus Nossa Senhora, peça também pela unidade da igreja, para que todos sejam um, como eu sou um em teu Pai. Rezemos, meus irmãos, no mais profundo da nossa alma. Cada padre está diante do bispo, prestando o juramento de obediência, pela obediência de Jesus e trouxe salvação no mundo, pela desobediência, a desgraça, pela obediência, a graça, para que Deus dê a graça, para que todos nós, clero da diocese, vivamos intensamente a obediência. E nos conduza à vida eterna. Na alegria desse tempo pascal, entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra.
Gente, eu vou me dispensar de todas as formas de tratamento e quero chamar a todos de meus irmãos e minhas irmãs. Estamos nessa missa do início do meu ministério aqui na Diocese de Caicó. Eu me perguntava, o que será que Deus está pedindo a mim e a Diocese de Caicó? E ontem, quando eu preparava essa homilia, rezava os textos de hoje, eu me perguntava se a nossa igreja não deveria ter a mesma postura da filha de Santana, da mãe de Jesus. A postura de quem escuta a palavra e a coloca em prática. Por isso, se tivermos a mesma postura de Maria, estamos no mês mariano, hoje festa de Nossa Senhora Auxiliadora, como discípulos missionários deveríamos nos perguntar o que Deus nos falou nesta liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Penso que à luz da primeira leitura, Deus está nos pedindo, pede da igreja da Diocese de Caicó, que nós sejamos uma igreja de acolhida. Como nos fala o Papa Francisco, no seu último documento, que na verdade é o seu primeiro documento, que seja uma igreja em saída, uma mãe de portas abertas. Primeira leitura de hoje, nós ouvimos aquilo que nós chamamos de o Pentecostes dos Samaritanos. E todos nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Muitas vezes o olhar do judeu piedoso olhava para o samaritano como alguém de segunda categoria, alguém que não vivia a fé com radicalidade. Essa tentação que os nossos irmãos judeus caíram na época de Jesus não é diferente, muitas vezes, da nossa tentação nos dias de hoje. Por isso eu me perguntava, quais são os samaritanos aqui no nosso seridó? Conheço pouco para dar essa resposta, mas pensei que talvez poderia dar duas respostas. Talvez, ou com certeza, os nossos irmãos de outras denominações religiosas muitas vezes são vistos por nós como samaritanos. Ontem, no encontro que eu tive com as autoridades civis aqui da nossa diocese, eu dizia que saudava também as autoridades que eram de outras denominações religiosas. E eu dizia que a gente não pode entender as nossas religiões como se entende as torcidas de futebol. As polêmicas que existem, as brigas entre as torcidas, entre Flamengo e Vasco, por exemplo. Mas agora, na época da seleção, na época da Copa do Mundo, nós não veremos mais quem é Flamengo, quem é Vasco, todos somos brasileiros. E eu me perguntava, se a gente consegue superar diferenças de torcidas de futebol, que muitas vezes chegam às raias da violência por causa de uma seleção, será se nós não somos capazes de superar as diferenças religiosas nossas por causa de Jesus? Há alguma coisa errada se nós não fizermos isso. Não é possível que aquele que nos une, que é Cristo, que aquilo que nos une é o amor, não sejam maiores do que tudo aquilo que nos separa. Então convido a Diocese de Caicó a viver essa abertura ao diálogo ecumênico e interreligioso. Talvez 3 palavras diante disso: diálogo, tolerância e respeito. Penso que também os samaritanos aqui no nosso seridó são os marginalizados. Nós muitas vezes olhamos para os marginalizados como os coitadinhos. E não nos esqueçamos que eles são os preferidos de Deus. Eles são os sacramentos por excelência da presença de Jesus. Em Mateus 25, o Senhor diz: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram.
São, por excelência, os vigários de Cristo. Fazem as vezes de Cristo. E lembro, de um modo especial, os nossos irmãos dependentes. E aí contem com o meu apoio à Pastoral da Sobriedade. Lembro os presidiários. E contem com o meu apoio, com o meu incentivo à Pastoral Carcerária. Nós sabemos o quanto é difícil e quanto precisamos de ousadia para sermos presença, muitas vezes, em ambientes onde aparentemente Deus não está presente. Que a igreja de Caicó seja sinal daquele que enfaixa as nossas feridas e que cura os nossos corações feridos. Olhando para a segunda leitura de hoje, talvez Deus esteja nos pedindo, ou com certeza Deus está nos pedindo, uma igreja de martírio, uma igreja de testemunho, que seja capaz de resistir ao sofrimento por causa do Evangelho. E isso significa o que, minha gente? Uma igreja que seja profética, capaz de denunciar as injustiças e anunciar a alegre esperança do reino de Deus, disposta a pagar o preço caro da profecia, como Cristo pagou. No sertão do Seridó, que a igreja de Caicó seja uma igreja que se coloque ao lado das vítimas da seca, lutando para que seus direitos sejam respeitados. E aí, contem comigo, todo o apoio das pastorais sociais, sobretudo nesse campo, que é um desafio para nós. Nós sabemos que temos um problema sério na nossa... Não é somente o problema da seca, mas o problema da cerca. Eu pergunto, como um país como Israel, que é um deserto, resolveu o problema da seca, e nós não somos capazes de resolver o nosso problema? O problema da seca não é problema de Deus, é problema nosso. Talvez falte vontade política, mas com certeza também falta da nossa parte empenho político, porque os políticos são eleitos por nós. Olhando para o Evangelho de hoje, com certeza Deus está nos pedindo uma igreja orante, uma igreja que saiba permanecer no amor. E o problema, minha gente, da oração é que oração não é questão de cabeça. A gente não aprende oração nos livros, como também oração não é questão de pele, dizer eu estou sentindo isso. A gente sente calor, sente frio, mas não é. Oração é questão do coração. Ou a oração chega ao nosso coração e ela é capaz de transformar as nossas profundezas, ou ela fica presa na cabeça, ou fica apenas uma emoção que muitas vezes acontece também num show de rock. É preciso que a experiência cristã de oração seja uma experiência de intimidade que atinja o nosso coração. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu te rogo por eles, por aqueles que me destes, porque são teus. Eu quero hoje fazer minhas essas palavras de Jesus na oração sacerdotal. Pedir a Deus que eu tenha consciência de que vocês não são meus, vocês são de Deus. E eu estou aqui a serviço de Deus, por vontade de Deus. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Foi Ele que me chamou para esta missão. Queria pedir... Quero também
saudar os que nos ouvem através das nossas rádios. E por emissora foi formado hoje no Seridó, a partir da Rádio Rural, 51 anos. Rádio FM, também Rural, Rádio Rural de Parelhas, Rádio Corrais Novos e Viapina, TV Cristo. Aos irmãos bispos aqui presentes, aos que compõem a família dos missionários do Sagrado Coração, aos meus irmãos e irmãs que aqui compõem esta Assembleia Festiva, da Sagração Episcopal de Dom Antônio Carlos, as autoridades civis. Quero fazer uma saudação em nome de todas, a pessoa da senadora Irmã do Norte da nossa cidade de Caicó, aos diáconos, seminaristas, ministros, ao povo de Deus. Para nós que fazemos a Diocese de Caicó, este dia tem um grande significado, pelo dom que Deus, em sua grande benevolência, acumulou aí em nossa igreja, com a graça toda especial para esses nossos irmãos. Para que sejamos práticos, quero dizer a Dom Antônio o quanto o Senhor nos é considerado irmão, desde o dia de sua nomeação, combinado com sua visita em nossa terra amada do Seridó. O povo que nos foi dado espera o Senhor de sua volta, para, de forma comunitária, viver e sentir na sua pessoa a figura do bom pastor Jesus Cristo. Tudo é novo e para nós é um tempo diferente. O irmão que, assim como Abraão, que acreditou na promessa de Deus, saindo de sua terra, Antônio deixa sua família, amigos, congregação, para ser pai de uma grande família, e sob o manto de Santana aguarda a oração do seu novo pastor. Deus não nos abandona e na missão que nos é dada está sempre presente. A função primordial do pastor: chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, amar os seus, principalmente os que vivem às margens da sociedade, carregar em seu coração o desejo de curar as feridas dos que se encontram doentes, cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. Somos uma igreja alicerçada na comunhão e na participação, que busca justiça social para a sua gente, enfrentando mesmo que localizado no sertão do Nordeste as realidades urbanas, leva em sua maioria jovens, carregando dentro de si sonhos e esperanças em realizar o melhor para a nossa gente. E quantas vezes nos deparamos com situações de conflitos, a sua presença, com Antônio, certamente nos encorajará nessa luta, que é a luta de Deus, que ama e quer o bem de seus filhos e filhas. Já podeis dizer: Romana, eu já vou, Romana, eu já vou, no sertão de Caicó. Apresento ao Senhor os mais cordiais sentimentos de acolhida do povo do Seridó. Que Santana interceda ao Senhor Jesus por todos nós. Amém. Para quem não sabe por que o apelido Maristelo, foi aqui nessa paróquia que eu recebi esse apelido. Eu participava do grupo de jovens aqui na comunidade de Santo Antônio Caminheiro, que hoje é paróquia. E o grupo, lá no grupo, eu não era muito conhecido, e a minha irmã, que se chama Maristela, era mais conhecida, então me chamaram de o irmão da Maristela. E aí, como o nome pegou, quando eu fui para o seminário, o Padre Carlos já estava lá e me chamava de Maristela, o apelido foi junto. Tem 33 anos. Então vai ser Maristela ou Carlos, tudo a mesma coisa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Eu me perguntei: se eu fosse Deus, eu não sei se eu teria me escolhido. Mas confie em Deus e
tocam-me as palavras do Salmo 123. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Então, confiando na palavra de Deus, eu quero lançar as redes. Quero agradecer a minha segunda família, que é a igreja, na pessoa do Papa Francisco, que me confiou essa missão. Com certeza estamos vivendo um momento especial na nossa igreja. Com certeza estamos diante de um homem de Deus. Como ele sempre pediu, rezemos por ele, para que ele possa, como pastor, como bispo de Roma, como ele gosta de se apresentar, como pastor da Igreja Universal, ele possa conduzir a nossa igreja na fidelidade ao Evangelho. Quero agradecer a tantas pessoas que passaram pela minha vida e que hoje estão aqui presentes, fisicamente ou espiritualmente. Muito obrigado a todos que vieram de longe e de perto. Muito obrigado às autoridades que estão aqui presentes, a senadora Ivonete Dantas, do Senado, representantes do nosso Estado, eu já estou chamando do nosso Estado do Rio Grande do Norte. Ao senhor Cruz Pereira, representante da governadora do nosso Estado, ao deputado Robson Leite, ao vereador Marcos Costa. Agradeço a todos que prepararam esta ordenação, na liturgia, no canto, na infraestrutura, na hospedagem, as casas que se abriram para acolher as pessoas que vieram de fora, a grande equipe que preparou o almoço. Desde já todos estão convidados para o almoço, tem almoço para todo mundo. Meu muito obrigado. Quero agradecer aquelas pessoas que foram referências na minha vida, com o seu testemunho. Eu quis contemplá-las no meu barco, nesse barco que foi feito por um artista aqui da nossa paróquia, que eu francinei. Eu pedi que algumas pessoas que com o seu testemunho marcaram a minha vida tivessem escritas ali do lado, talvez para uns momentos difíceis, eu poder olhar para elas. Pedi que fosse gravado Hebreus 12, 1 a 2, uma nuvem de testemunhas, olhos fixos em Jesus. São tantas testemunhas, mas coloquei algumas. São João 23, fundador da minha congregação, Padre Júlio Chevalier, Dom Kessler, que foi superior geral nosso, mestre espiritual da nossa congregação, o cardeal Bruno, Monsenhor Romero, Monsenhor Juan Girardi, Marte da Guatemala, Dom Helder Câmara, Dom Fragoso, Dom Adriano Hipólito, Dom Valdir Calheiros, Dom Clemente Sá, Dom Luciano Mendes, os nossos mártires da Guatemala, Padre Faustino Vilagoeiro, Juan Alonso, José Maria, Gaspar Garcia Mariano, Padre Hélio Ponte, da província de São Paulo, que marcou toda a nossa geração, e talvez como última testemunha, alguém que me ajudou a dar esse sim, o Padre Pibânio, que faleceu justamente no dia que eu estava fazendo o discernimento para a resposta. Agradeço a essa e nessas pessoas agradeço a tantos testemunhos que tive na vida. Quero agradecer aos meus irmãos bispos que estão aqui presentes, ao arcebispo dessa arquidiocese. Apesar de eu ser carioca, nasci no Morro do Cantagalo, mas vim para cá com 9 anos. Então vivi mais tempo em Niterói do que no Rio de Janeiro. Aqui fiz minha caminhada eclesial, aqui entrei na pastoral da juventude, fui da coordenação diocesana. Quero agradecer ao bispo ordenante, Dom Ricardo. Quando eu convidei, ele disse para mim: escolhe um bispo mais novo, eu já sou um bispo velho, aposentado. E eu
Então a escolha do Senhor também é como testemunho, como exemplo que passou para mim. Muito obrigado pelo seu testemunho, querido. Agradeço ao Dom Fernando Panico. Com o Dom Fernando Panico eu fiz talvez a primeira experiência espiritual forte na congregação, que foram os exercícios espirituais de 30 dias no noviciário. Os tempos difíceis, Panico soube conduzir. Não agradeço, Panico, por isso a sua presença hoje aqui é como expressando toda essa espiritualidade que eu recebi da nossa congregação. E agradeço a Dom Jairo, a serviço de Natal, do Evento Comigo. A Diocese de Caicó pertence à província eclesiástica de Natal. Então, convidei o Jairo também, que os nem conhecia, convidei como expressão da comunhão, não só com a província eclesiástica, mas com todo o episcopado, com o regional Nordeste 2 da CNBB. Obrigado a todos pela comida fraterna. Agradeço. Queria terminar agora com 3 agradecimentos especiais e com 3 gestos. Primeiro agradecimento à minha família. Da minha família, primeira família, família de sangue, deles herdei a formação católica nordestina. Eu sou desafinado como só, mas minha mãe era solista do coro da Catedral de Penedo. E meu pai era sacristão. Então se encontraram na Catedral. Meu pai foi sacristão do primeiro e do segundo bispo de Penedo. Há muito tempo. Dom Valério já era o 7º bispo de Penedo. Não tem tempo. Então da família eu herdei toda a experiência religiosa. Sou grato pela família que Deus me deu. Quinta-feira passada, eu estive no cemitério. Onde a minha mãe está sepultada. Eu fui lá para rezar, para pedir a sua bênção e para rezar por ela. Com certeza é um. Com certeza é alguém que estaria feliz, com certeza está feliz com esse momento. Mas no final da missa, eu vou invocar a bênção de Deus sobre vocês. Mas antes de invocar a bênção sobre vocês, eu queria pedir a bênção de meus pais, de meu pai. Só pode abençoar aquele que foi abençoado. Só pode ser padre quem assumiu internamente os seus pais. Então eu quero pedir a bênção do meu pai e queria convidar o Valério, representando toda a origem do meu pai, que fosse junto comigo para esse momento. Agradeço a presença do Padre Ailton, delegado do Superior-Geral, e a presença de todos os meus confrades. Pela segunda vez na minha vida, eu terei que deixar uma família. Deixei uma vez, em 1983, para entrar na congregação. Agora preciso fazer novamente este movimento. Agora deixo uma casa chamada congregação para morar numa outra casa chamada Diocese de Caicó. Dessa família, a congregação, recebi toda a formação para a minha vida religiosa e para a minha vida presbiteral. Muito obrigado. Eu escolhi o Humberto e o Ricardo para me ladear, representando todos os confrades, porque são meus amigos, porque caminharam junto comigo há muito tempo, são meus ex-formandos, porque são formadores. Todo o tempo no Ministério
ministério que eu mais exerci na congregação. Fui 17 anos formado. Meu último gesto, meu último agradecimento à minha diocese de Caicó. A essa nova família que me deu, que Deus me deu. Pela acolhida fraterna que estou tendo desde o dia da minha nomeação, sobretudo na pessoa do padre Ivanov, o administrador diocesano, que conduziu a diocese durante um ano e meio que estava lá antes. Eu amo muito a minha congregação e desejo amar a diocese de Caicó com a mesma intensidade. Falando lá do clero, eu disse plagiando Santo Agostinho e agora eu quero falar para todo o povo de Caicó. Com vocês sou irmão, para vocês sou pai. Possamos caminhar juntos como família dos filhos de Deus, aprendendo juntos, deixando que o Espírito do bom pastor possa nos conduzir. Por isso eu convido a todas as pessoas da Diocese de Caicó que estão aqui para acompanharem agora a procissão com a imagem de Santana, padroeira da nossa Diocese. Me disseram que é uma brincadeira que lá em Caicó a gente pode não gostar de Jesus nem da Virgem Maria, mas de Santana tem que gostar. Ainda bem que ela é a avó de Jesus, a mãe da Virgem Maria. Então, recebendo a imagem de Santana, expressão de toda aquela região de religiosidade do povo seguidor, eu quero convidar as pessoas de Caicó estão aqui, junto com os padres, seguir essa posição, para que depois possamos cantar com hinos